Olá pessoal, muitas histórias estão emergindo dessa guerra na Ucrânia, como por exemplo a que está estampada nos jornais de hoje, sobre o pai que levou a família para a Polônia e depois embarcou de volta para a Ucrânia para se juntar às forças de resistência. E aí ele teve que inventar uma desculpa para os filhos pequenos, dizendo que ele estava embarcando apenas para fazer uma viagem de trabalho, para que as crianças se sintam protegidas, não tenham medo. Isso lembra muito um filme de 1998, A Vida é Bela. Vocês assistiram esse filme? Um filme italiano, com Roberto Benigni. Esse filme foi muito falado, ganhou vários prêmios na época. É um pai e um filho judeus que vão parar num campo de concentração. Então esse pai faz todas as brincadeiras possíveis que você possa imaginar para tentar distrair o filho, para que ele não sinta os horrores da guerra dentro de um campo de concentração. Um filme que, se você por acaso não assistiu, por favor, vá no YouTube, vá na internet e resgate esse filme, porque é muito interessante e certamente você vai se emocionar. Mas o que eu estava falando no começo aqui é sobre uma história real. Muitas pessoas estão se juntando às forças de resistência. Inclusive, os homens são proibidos, até 60 anos de idade, de deixar a Ucrânia porque serão alistados, serão chamados para a guerra. Mas como impedir que as notícias que entram pela televisão, pelo computador, pelo celular, cheguem até as crianças? Isso é impossível. Talvez fosse possível lá na Segunda Guerra Mundial, quando nem existia internet, nem todo mundo tinha televisão. Mas hoje, mais cedo ou mais tarde, mesmo as crianças vão entender, vai cair a ficha e elas vão perceber o risco que seus pais correm, que seu país corre e que elas mesmas estão correndo. Mas essas histórias que estão surgindo durante a guerra são de fato de emocionar a gente, mesmo à distância. Imaginem os sentimentos conflitantes de quem está lá, na zona de guerra. Já vimos até tradutores chorando durante a tradução simultânea de falas de autoridades ucranianas, como aconteceu recentemente durante a fala do presidente Volodymyr Zelensky. Ele falava por videoconferência de um lugar que não se sabe qual é, porque isso é segredo de Estado. Ele é o principal alvo da Rússia no momento. Mas ele falava através de videoconferência na ONU. E o tradutor que estava fazendo a tradução simultânea ficou emocionado e começou a chorar. Eu até percebi que o Papa Francisco, que é um homem culto e muito sensível, percebeu e fez uma homenagem ao seu tradutor, ao tradutor dele, Papa Francisco, que é ucraniano, em sua fala sobre a situação humanitária na Ucrânia. É verdade. São pessoas que não aguentam, que estão ali fazendo um trabalho que precisa ser levado até o final, prestar muita atenção no que aquela autoridade está dizendo para transformar aquelas palavras numa língua difícil, numa outra língua que todos possam entender, mas é difícil conter a emoção. Mensagens que vocês me mandam, os super fãs participando aqui do canal. Aldisley Nunes diz o seguinte: Brito, sua visão acerca do papel do repórter tradicional é muito precisa do ponto de vista de quem vai receber a notícia. O público estava precisando de uma linguagem mais acessível, mais simples. Parabéns pelo seu trabalho cada vez melhor. Aldisley está falando isso porque, numa crônica anterior, eu ressaltei aqui o trabalho que é feito pelos correspondentes de guerra. E que, inclusive, estava muito difícil para eles permanecer em Kiev, em função de tudo que está acontecendo. O Roberto Cabrini com dificuldade de chegar até Kiev, outros tendo que abandonar Kiev, indo para outras cidades. E que a Globo estava se dando bem, entre aspas, esse estar se dando bem, né? Porque ela tem lá um fotógrafo que vive dentro da Ucrânia e ele manda boletins diários de uma forma diferente da linguagem tradicional que a gente vê. Então, um problema que eu vejo nisso, o único problema, é quando você transforma
alguma coisa que é alternativa, que é diferente e que faz diferença exatamente por ser alternativa em um padrão. Algumas coisas não devem virar regra. Realmente são autorais, são características daquele profissional que está lá fazendo o seu trabalho. Como é o caso desse Gabriel Chain, o jornalista, fotógrafo que está trabalhando para a Globo e fazendo reportagens de muita sensibilidade. Exatamente até pelo fato de ele não ser um repórter normal no meio da guerra e fazer um papel mais mesmo de alguém que está no olho do furacão. E aí a Braga diz assim: seu canal é ótimo, Brito, linguagem fácil e sempre atualizada, mas tem uns famosos do seu meio jornalístico que falam mal de você. Te desejo sucesso. Não vejo isso como problema, Yaya, porque ao longo da trajetória de todos nós, não seria diferente na minha, sempre haverá quem discorde, quem entre em conflito, quem tenha opiniões contrárias e não concorde, isso é absolutamente normal. Mas o que realmente me interessa no que você falou é sobre a linguagem simples. Isso sim é importante. Porque não adianta rebuscar, é preciso ser cada vez mais claro para levar a mensagem às pessoas. Tânia Couto Rodrigues: grande Brito, nem sempre escuto noticiário ou leio jornais, mas sempre escuto e vejo as suas crônicas, que são de grande utilidade. Admiro sua inteligência e coragem. Amo você. Puxa, Tânia, muito obrigado. Que lindas palavras. Eu procuro falar para todos e principalmente a pessoas como você, que buscam aqui uma leitura com ótica diferente das notícias e com linguagem clara e simples, porque eu sou uma pessoa simples que procuro falar de uma maneira clara e objetiva. Sueli Ferreira Costa: Brito, os nossos jornalistas estão correndo perigo de vida, que Deus os proteja. Sueli, bem apanhado. Perigo de vida, que hoje falam que é risco de morte ou perigo de morte, enfim. Eles correm sim muito perigo, fazendo a cobertura da guerra. Eu até vou citar um exemplo aqui, o José Hamilton Ribeiro, que trabalhou durante décadas no Globo Rural, mas que antes foi correspondente na guerra do Vietnã. Ele perdeu uma perna ao pisar numa mina, fazendo o seu trabalho. Por isso nós devemos sempre torcer também pelos repórteres, pela saúde deles, para que eles mantenham o seu trabalho com o máximo de segurança possível, mesmo numa zona de guerra, lutando pela informação. Tudo que vemos na televisão é gerado e transmitido por jornalistas que se arriscam pela notícia. E isso não é pouco. Eu estava até vendo agora há pouco brasileiros que vivem na Europa e estão pegando o seu carro para ir até a Ucrânia. Gente que mora na Alemanha, por exemplo, pega o carro e vai para a Ucrânia para resgatar brasileiros que estão na zona de conflito. Isso é uma coisa espetacular. Eu vi até uma brasileira chamada Clara dizendo assim: não existe espaço para emoção agora. Eu preciso ajudar essas pessoas a sair da guerra. Ela disse isso a bordo do seu carro, dirigindo seu próprio carro, saiu da Alemanha para ir até a Ucrânia e encontrar brasileiros e trazê-los em segurança. Que iniciativa espetacular e arriscada também. Pessoas, brasileiros que vivem na Europa, numa situação mais tranquila em seus países lá, onde trabalham, onde vivem, se arriscando para salvar conterrâneos que vivem na Ucrânia e que querem fugir, que querem sair, mas não é uma situação simples. Vejam aí os jogadores de futebol e outras pessoas que estão chegando nos aeroportos todos os dias aqui, sendo recebidas com grande emoção pelos parentes, pelos amigos que vão buscá-los no aeroporto e que estavam em grande aflição, com medo de que pudesse acontecer o pior com eles. Então, nós temos que elogiar demais e reconhecer esse trabalho feito por brasileiros de forma espontânea e arriscada.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para ver sempre as crônicas aqui, com uma linguagem simples, objetiva, sem firulas, somente a verdade. Nada mais do que a verdade. A gente se fala na próxima crônica. Tchau, pessoal!